Os 10 piores serial killers do mundo. Uma jornada sombria. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar no lado mais obscuro da mente humana. Vamos falar sobre os serial killers, figuras que assombram pesadelos e inspiram calafrios. Ao longo da história, alguns nomes se destacaram pela crueldade e frieza. Nesse vídeo, vamos desvendar a vida e os crimes de 10 dos piores serial killers que o mundo já viu. E se preparem, porque o que veremos aqui não é para os fracos de coração. Ted Bundy, um nome que ecoa como um pesadelo. Charmoso, inteligente, atraente, características que escondiam um predador cruel, responsável pela morte de pelo menos 30 jovens mulheres nos anos 70. Bundy usava sua lábia para atrair suas vítimas, fingindo fragilidade ou se passando por autoridade. Ele as levava para lugares isolados, onde as torturava, estuprava e assassinava. O mais assustador, Bundy acompanhava seus próprios julgamentos, confiante em sua inteligência. Ele representava seus próprios casos, transformando o tribunal em um palco para seu narcisismo doentio. Mas a máscara acabou caindo. Bundy foi condenado à morte e executado na cadeira elétrica em 1989. Adentrando o apartamento de Jeffrey Dahmer em Milwaukee, a polícia se deparou com um cenário de horror inimaginável. Fotografias de corpos desmembrados, crânios humanos na geladeira, barris com restos mortais. Dahmer não era apenas um assassino, era um monstro que se alimentava de suas vítimas. Entre 1978 e 1991, Dahmer tirou a vida de 17 jovens, a maioria deles negros e gays. A história de Jeffrey Dahmer é um mergulho no abismo da depravação humana. Por trás da máscara de palhaço e das pinturas infantis, escondia-se um dos serial killers mais cruéis da história americana, John Wayne Gacy. Conhecido como Pogo, o palhaço, Gacy usava sua persona alegre para se aproximar de jovens, atraindo-os para sua casa com promessas de trabalho ou dinheiro. Mas a residência de Gacy, em Chicago, escondia um segredo macabro. Sob o assoalho, em um porão úmido e escuro, a polícia descobriu os corpos de 29 jovens, amarrados, amordaçados e enterrados como lixo. A máscara alegre de Gacy escondia um monstro movido por impulsos sexuais sádicos. Na vastidão da União Soviética, um monstro aterrorizava a população. Andrei Chikatilo, conhecido como o açougueiro de Rostov, deixou um rastro de sangue e horror que marcou a história criminal. Por quase 12 anos, ele violentou, mutilou e assassinou brutalmente pelo menos 52 pessoas, a maioria crianças e adolescentes. Chikatilo escolhia suas vítimas em estações de trem e pontos de ônibus, atraindo-as para florestas próximas com a promessa de doces ou brinquedos. Seus crimes, marcados por violência sexual, mutilações e canibalismo, chocaram até mesmo os investigadores mais experientes. Nascido em meio à pobreza e violência da Colômbia, Pedro Alonso Lopes trilhou um caminho de crueldade inimaginável. Conhecido como o Monstro dos Andes, ele é considerado um dos serial killers mais cruéis e prolíficos da história, com um número de vítimas estimado em mais de 300. Lopes focava suas atrocidades em meninas indígenas, geralmente pobres e vulneráveis. Ele as atraía com promessas de presentes ou empregos, levando-as para locais isolados, onde as estuprava, torturava e assassinava de forma brutal. Capturado em 1980, Lopes confessou ter matado mais de 300 meninas em 3 países: Colômbia, Equador e Peru. Sua história segue envolta em mistério, com muitas de suas vítimas nunca encontradas e o próprio Lopes, solto após cumprir pena, desaparecido em meio às sombras. Los Angeles, anos 80. Uma sombra aterrorizava a cidade, invadindo casas, espalhando medo e morte. Seu nome,
Richard Ramirez, o perseguidor noturno. Sob a escuridão da noite, ele invadia casas aleatoriamente, aterrorizando famílias inteiras. Ramirez não tinha um padrão de vítimas. Ele atacava homens, mulheres, crianças, idosos. Seus crimes eram brutais, marcados por violência extrema, tortura, estupro e assassinato. Preso em 1985, Ramirez continuou a aterrorizar, mostrando zero remorso durante seu julgamento. A maldade pode se esconder nos lugares mais inesperados. Esse era o caso de Albert Fish, um senhor de aparência frágil que escondia um apetite monstruoso. Conhecido como o Vampiro de Brooklyn e o Homem Cinzento, Fish aterrorizou Nova York nas décadas de 20 e 30. Ele era movido por desejos sádicos e canibalísticos, focando suas atrocidades em crianças. Fish torturava, mutilava e assassinava suas vítimas, muitas vezes se alimentando de seus corpos. O caso de Albert Fish é um lembrete aterrorizante de que a maldade pode se esconder sob a máscara da normalidade. Capítulo 8. Aileen Wuornos, a Dama da Morte. A história de Aileen Wuornos é um conto trágico de abuso, abandono e vingança. Abandonada pela família, abusada física e sexualmente desde a infância, Aileen encontrou nas estradas da Flórida uma forma de sobreviver à prostituição. Entre 1989 e 1990, Aileen matou a tiros 7 homens, a maioria deles seus clientes. Independente da resposta, Aileen se tornou um ícone controverso, um símbolo da raiva feminina e da luta contra o abuso. Capítulo 9. Jack, o Estripador. O mistério sem fim. Londres, 1888. Um nevoeiro denso e úmido cobria as ruas de Whitechapel, ocultando nas sombras um pesadelo. 5 mulheres, todas prostitutas, foram encontradas brutalmente assassinadas na região de Whitechapel. As mutilações, a precisão quase cirúrgica dos cortes, o sadismo dos atos, tudo apontava para um único indivíduo, Jack, o Estripador. A Scotland Yard, mesmo com todos os esforços, nunca conseguiu capturar o assassino. Jack, o Estripador, desapareceu nas brumas de Londres, deixando para trás um legado de terror e perguntas sem respostas. Capítulo 10. Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. Em uma fazenda isolada em Plainfield, Wisconsin, morava Ed Gein, um homem introvertido e aparentemente inofensivo. Mas por trás dessa fachada de normalidade, escondia-se uma mente perturbada, obcecada pela morte e por anatomia humana. A polícia, ao entrar na casa de Gein, em 1957, se deparou com um cenário de horror inimaginável. Partes de corpos transformadas em objetos domésticos, pele humana usada como roupa, uma máscara feita de pele facial. Gein confessou ter violado túmulos no cemitério local, desenterrando corpos para usar em seus rituais macabros. Ed Gein chocou a América com sua depravação. E assim, chegamos ao fim dessa jornada perturbadora pelos cantos mais obscuros da mente humana. Vimos como a maldade pode se manifestar de diferentes formas, em diferentes contextos, deixando um rastro de dor e horror. É importante lembrar que, por trás de cada nome, de cada caso, existem vítimas reais, famílias destruídas e cicatrizes que jamais serão curadas. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou deste vídeo. E até a próxima, com mais mistérios e histórias que desafiam a compreensão.